qual o sentido da existência? Sobretudo se a gente considera a existência situada e livre. Bom, a gente tem na página 156, de Com a Morte na Alma, com essa morte, né, que acaba com o ânimos, com essa vontade, com esse projeto, que barra o projeto com o muro, a gente tem uma cena que questiona esse sentido. Quando o amigo do Mathieu, Pinette, está numa situação em que ele está repensando a sua existência, seus valores, suas escolhas, seu passado. Né? Lembremos que o passado é para si, mas ele não é determinante. Né? As pessoas, mesmo casadas, podem tomar atitudes diferentes daquela da sua promessa do dia do casamento. E é mais ou menos essa cena, né, que o Mathieu percebe, o Pinete tocando o joelho da. Isso na época era um sinal muito claro de que eles iam transar depois, tocando o joelho da moça, e o Mathieu. Bom, aí tem começar da conversa entre eles. Não tinha, você tem uma aliança, disse. Não a tinha visto? Perguntou ele, crispando um pouco a mão. Isso lembra uma outra cena bem interessante que o Sartre trata no Ser e o Nada, em que a má-fé de uma mulher é revelada quando ela vai cedendo a sua mão para ser tocada e depois quando o homem toma a iniciativa, né, de algo mais, de avançar, ela se sente ofendida. Que é justamente essa ideia. Agora ela antecipa, ela questiona. Você tem uma aliança. Bom, o que significa ter uma aliança? Minha esposa morreu e eu ando com a aliança para lembrar-me dela. Ele não mente, né? Ele inclusive diz para ela: você é casado? Se usa aliança, 3 pontinhos. Disse ela tristemente. E ele toma uma decisão. Olha o que faço com a minha aliança. Tirou-a do dedo com uma careta e jogou no campo de trigo. Ou seja, a escolha do sim, de uma festa, de convidar amigos e etc., pode ser alterada por uma escolha no meio de um campo, né, que você atire sua aliança fora. Isso também não, disse ela escandalizada. E aí o Mathieu começa a se lembrar desses atos, desses pequenos atos, né, de liberdade, quando a gente testa os limites. Ele diz, pegou a faca na mesa, ele está se lembrando, Yves sangrava, deu um golpe fundo na palma da mão. Gestos, pequenas destruições, de que adianta? Achei que isso fosse liberdade. A liberdade de black block, de quebrar um caixa eletrônico. Né? Essa liberdade pequena de realizar coisas que não têm um sentido estrutural, que não altera a normatividade, enfim, que é algo muito pequeno. É quase como separar o lixo em Juiz de Fora, onde boa parte do lixo, mesmo separado, acaba sendo enterrado, que seria reciclável, junto com o lixo comum. Bom, as escolhas, essa liberdade, elas remetem sempre a essa pergunta que ocorre desde o começo, desde que uma tia não consegue realizar o seu primeiro intento, que é realizar o aborto, que o que é ser livre, né? Como eu sou livre? O que é a liberdade? Esse encaminhamento, ele passa por esses vários momentos. A gente tem, mais uma vez, isso presente e cada vez mais presente, quanto mais a situação é limite, ou seja, quanto mais próximo da morte, mais a liberdade se insinua, mais a liberdade exige. Na página 176, Pinette puxou a mão sem responder. Mathieu quis falar, pensava, vai morrer à toa. E isso sufocava. Mas bruscamente ele sentiu frio e calou-se. Que direito tenho de impedi-lo? Que lhe posso oferecer? Voltou-se para Pinette e assoviou docemente. Pinette estava fora de alcance e caminhava como um cego dentro de sua última noite. Caminhava, mas não avançava. Já chegara. Sua morte e seu nascimento se haviam encontrado, alcançado. Ele caminhava ao luar e o sol, ainda por surgir, já lhe clareava os ferimentos. Deixara de correr atrás de si mesmo. Estava presente por inteiro em si mesmo, todo Pinette ao mesmo tempo, denso, fechado. A morte, né, faz o passado se encontrar com o futuro, eles se anulam e a existência tem o seu fim. É mais ou menos isso que está sendo descrito pelo Sartre. E a morte na alma, né, essa morte que é possível de ser sentida, né, de antecipada, porque percebam, ele está ferido de morte. É mais ou menos como ter no caso do Pablo Bieta, como ter uma sentença de morte por fuzilamento a ser executada pela manhã.
Na página 177, ainda pensando sobre o que é a liberdade, Mathieu viu o sorriso e sentiu-se totalmente só. A liberdade é algo solitário, né? Algo que se o homem é só, e o seu fim, né, também é algo vivido em solidão. Para quebrar essa carapaça que o separa de mim, seria preciso não querer outro futuro senão o dele, nem outro sol senão o que ele verá amanhã pela última vez. Para viver ao mesmo tempo, os mesmos minutos, seria preciso querer morrer da mesma morte. Ou seja, se alguém sai da existência, a única maneira de acompanhá-lo é saindo também da existência, porque a existência sem alguém, que nós gostaríamos que estivesse, ela pode ser tão pesada como a não existência. Então, de novo, a liberdade se insinua nessa situação, né, que são situações limites. No caso, a morte de um amigo, a única maneira de acompanhá-lo seria morrendo também. No caso, a permanência sem essa presença. Né? Essa presença vai ter que ser alimentada na memória, na lembrança, e nunca terá os mesmos efeitos. Então, a aceitação disso que se insinua. Um pouquinho depois, tem uma conversa com Delarue, etc., mas direto ao final da página. Abrir a mão com uma facada, como ele fez com a Ibe. Jogar fora a aliança, como fez o Pinette. Atirar nos Fritz, né, nos alemães. E depois, quebrar, deteriorar não é a solução. Uma cabeçada não é a liberdade. Se ao menos eu pudesse ser modesto, uma facada, jogar a aliança fora, ter ido para a batalha, ou seja, todas essas possibilidades, todos esses possíveis que se apresentam, e todos eles perdem completamente o seu sentido quando a morte se apresenta. A ilusão de ser eterno, ela é, não vou dizer necessária, mas importante para que a existência tenha a sua ânima, a sua alma.